Senhor, há histórias que começam na força humana e terminam na rendição divina. E uma delas é a de Simão Zelotes, que acreditava que podia transformar as coisas pela própria vontade. Tinha um coração que ardia de zelo, mas esse zelo às vezes se confundia com pressa, com o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Quantas vezes nós também somos assim, Senhor? Desejamos acertar, mas agimos sem te ouvir primeiro. Mas então Simão te encontrou, e naquele encontro algo profundo aconteceu. Teu olhar, Jesus, não o julgou, não o chamou de rebelde, nem o afastou. Pelo contrário, tu o chamaste para perto. Ali, o homem impetuoso começou a aprender o caminho da mansidão. O guerreiro se tornou discípulo. O impulso se transformou em fé. E o fogo que antes consumia passou a iluminar. Simão descobriu que o verdadeiro zelo não grita, ele serve. Não fere, ele cura. Não exige, ele confia. Porque quando o coração se entrega a ti, Senhor, a força humana se torna instrumento do teu propósito. Ele entendeu que o reino de Deus não é feito de espadas, mas de gestos simples, de mãos que ajudam, de vozes que oram, de corações que amam mesmo quando não são compreendidos. E foi assim que o homem que antes lutava com palavras duras, passou a pregar com ternura. O mesmo zelo que antes inquietava, agora o movia em silêncio e obediência. Simão, o zelote, aprendeu que há uma força maior que o impulso, a força de esperar em ti. E hoje, Senhor, essa lição também é nossa. Quantas vezes queremos resolver tudo sozinhos, provar que estamos certos, agir por impulso, mas o teu chamado é outro. Tu nos convidas a redirecionar o coração, a canalizar nossa energia para o que realmente edifica. E é nesse redirecionar que nascem os milagres. Quando paramos de lutar com o mundo e começamos a deixar o teu espírito agir dentro de nós, tudo muda. O que antes era ansiedade se torna confiança. O que antes era descontrole se torna propósito. E o que antes era apenas força humana se torna missão divina. Senhor, que o exemplo de Simão nos ensine a não desistir do que sentimos, mas a te entregar o rumo do que sentimos. Que cada um de nós saiba transformar o zelo em chamado, o impulso em oração e a pressa em fé. Porque quando o Senhor redireciona o coração, o caminho se torna leve, mesmo quando é longo. E a alma encontra descanso, mesmo em meio à luta. Jesus, ensina-nos a agir sem ferir, a falar sem exigir, a lutar sem perder a doçura. Que o nosso zelo seja guiado pela tua voz e que tudo o que fizermos reflita o teu amor. E se alguém ouvir esta oração com o coração cansado, achando que errou demais, que tentou sozinho e se perdeu no meio do caminho, que saiba, ainda há tempo. Tu ainda olhas com o mesmo amor com que olhaste para Simão. Tu ainda chamas com paciência, com ternura, com propósito. E quando respondemos a esse chamado, o que antes parecia confusão se torna testemunho. O que antes era revolta se torna entrega. E o que antes era apenas força se transforma em fé viva.